Falou em soja, falou em polêmica, falou comigo. Hoje tem a treta mais recorrente sobre ela. Não é sobre poder ter no bandejão, deixa esse guarim em paz. É sobre a presença de substâncias supostamente parecidas com nossos hormônios na soja e seus ditos impactos na saúde. Nas palavras profundas de alguns. Como a soja da Cristina? Produção, acho que tá errado isso aí. Tá errado, tá muito errado isso aí, tá muito errado. Pra quem realmente é cilada, eu vou explicar o que é mito e o que é verdade no meio disso tudo, com a melhor ferramenta para combater as armadilhas da desinformação: ciência. E se você ama um churrasco, vegano ou não, mas passa longe da soja, fica aí porque eu vou mostrar que ela não precisa ser uma comida difícil de engolir. Tribuno vale cada coisa, que nem comida é, e vão falar de uma planta que mal O que deveria ser intragável é fofoca alimentar contada pela metade. Começou com essa controvérsia da soja. A soja tem muita coisa boa pra se falar. Como diriam alguns, Fale bem, fale mal, mas fale de mim. ela é do grupo das leguminosas, que só a análise da composição nutricional já renderia um vídeo à parte. 100 gramas de grãos de soja crus, o que você facilmente consumiria em uma ou duas refeições, tem quase 40 gramas de proteína, composta por todos os aminoácidos essenciais. Aliás, aproveita para pausar e printar a tela, assim você sabe quanto de proteína precisa. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 0,8 gramas de proteína por quilo por dia, o que pode chegar até 1,6 gramas se você tiver o objetivo de ganho de massa muscular. Eu só não vou me estender mais, porque o tema revelando mitos sobre proteínas vegetais fica para outro vídeo. Proteína não é um problema para a soja, que também se destaca pela quantidade de fibras, teor de minerais como zinco, ferro, fósforo e suas vitaminas. Mas a diversidade da soja vai além dos nutrientes dela. Ela existe numa variedade de formatos. Soja em grãos, leite de soja, farinha de soja, alimentos fermentados a partir da soja, proteína texturizada de soja, com quase 20 vezes menos gorduras totais, uma quantidade mais semelhante a outras leguminosas e que é a minha forma de consumo de preferência por objetivos nutricionais. Pelo menos tem soja para todos os gostos e desgostos. A soja possui substâncias que promovem um funcionamento adequado de nossas células, regulam o colesterol ou promovem a ação antioxidante, retardando o envelhecimento celular. Até aí parece tudo perfeito. Até surgirem os burburinhos sobre a soja. Acho que ninguém vai falar essa palavra, meu Deus. O gargalo, que nem todos os estudos têm uma boa padronização na metodologia e a sua qualidade, aumentando o risco de conclusões distintas entre si. Se cair nas mãos de alguém desavisado, que não sabe distinguir entre um estudo bom e ruim, aí pronto. Ler o resumo ou a conclusão, quando ainda se lê alguma coisa, e formar ideias equivocadas. Mas novos estudos têm surgido, inclusive da forma de meta-análise, para analisar criticamente a validade de vários estudos e tirar conclusões baseadas neles, não apenas um ou outro, nem extrapolando achados de estudos em outras espécies. Às vezes os próprios autores chegam a conclusões precipitadas. chegam a essas formulações, implicando causalidade, sendo que não é causalidade, então realmente a pessoa pode não conseguir discernir e aí acabar caindo em uma armadilha. Estudos em animais não humanos que podem metabolizar a soja de forma diferente que humanos chegaram a resultados indicando malefícios que a soja poderia trazer à saúde. Mas não é simples dar esse salto de raciocínio. Ainda mais quando os animais nos estudos tendem a consumir uma quantidade de soja muito maior do que a equivalente na realidade de um ser humano. Nunca tinha comido tanta comida. Por outro lado, estudos populacionais em humanos mostram que a soja traz benefícios à saúde, ou no mínimo é neutra. A questão é, que tipo de soja investigaram? Na forma de grãos, tofu, leite, hambúrguer, suplemento? Faz diferença? Em que grupo de pessoas e consumindo por quanto tempo? Antes de eu revelar a resposta, acho que é melhor eu falar o que motivou todas as perguntas envolvendo a preocupação com a soja. Acontece que ela possui um conjunto de moléculas chamadas isoflavonas, principalmente a genisteína, que é estruturalmente semelhante ao estradiol, a principal forma do hormônio estrogênio que circula no corpo. Sei que são muitos nomes, mas eu espero que ao longo do vídeo eles façam mais sentido. Por ser uma versão do estrogênio vinda de uma planta, são fitoestrogênios. Além da soja, eles estão presentes nas frutas, legumes e em alguns cereais, como a aveia. Apesar de podermos tanto ingerir fitoestrogênios quanto produzir estrogênios, o estrogênio pode ser obtido pela reposição hormonal em mulheres na menopausa. E entender as semelhanças e diferenças entre os fitoestrogênios e estrogênios são a base para desvendar toda a polêmica da soja. Em uma meta-análise de 22 estudos de tratamento hormonal em mais de 43 mil pessoas do sexo feminino na menopausa, pesquisadores observaram alguns benefícios clinicamente relevantes, como a redução dos sintomas da menopausa e promoção da saúde óssea, reduzindo o risco de fraturas. Outras pesquisas chegaram a resultados parecidos.
No entanto, pesquisadores também encontraram malefícios, como o aumento da formação de coágulos, além do câncer de mama. Na análise de mais de 108 mil pessoas do sexo feminino que desenvolveram câncer de mama após a menopausa por volta dos 65 anos, a conclusão dos autores foi de que 5 anos de tratamento para menopausa, começando aos 50 anos, aumentaria a incidência de câncer de mama até os 69 anos para 1 a cada 200 pessoas com tratamento hormonal apenas com estrogênio e 1 a cada 50 para tratamento com estrogênio combinado com progestagênios diários, que seriam versões sintéticas da nossa progesterona. A questão seria ponderar: a relação benefício sobre risco do tratamento seria favorável para pessoas com sintomas intoleráveis da menopausa e as preferências delas, desde que não tenham outra opção de tratamento, nem alguma contraindicação, como maior risco de doença cardiovascular ou câncer de mama. Só que depois que se fala de qualquer risco, e se ele é espalhado de forma sensacionalista, basta primeiro tomar o controle e embaralhar a cabeça de todo mundo. Aí começou toda a confusão entre o estrogênio da reposição e o fitoestrogênio da planta. As pessoas começaram a se perguntar: o consumo de soja altera os nossos níveis de estrogênio? Qual o impacto disso na nossa saúde, inclusive nos diferentes sexos biológicos? Precisamos recorrer ao nosso amigo Chapolin Colorado Palma, não priemos cânico. e entender como o estrogênio funciona. A ação do estrogênio no organismo acontece quando ele se liga a uma estrutura chamada receptor. Os hormônios ou outras moléculas agem no corpo ao se ligarem aos receptores. Cada receptor tem um formato, então apenas determinadas moléculas são capazes de se ligar a eles. É como se o estrogênio fosse a chave e o seu receptor uma fechadura, que na verdade está mais para uma fecha-mole, porque a interação entre eles não é rígida. Só que não temos apenas uma molécula e um receptor de estrogênio. Temos vários espalhados pelo organismo, de modo que os impactos positivos ou negativos do estrogênio dependem da parte do corpo que ele age. Se a ação do estrogênio for nos ossos, ele aumenta a densidade óssea, o que torna os ossos mais fortes e diminui o risco de fraturas. E isso não é só apenas uma inferência a partir De um resultado de um marcador biológico, de fato isso foi observado. Mas se a ação for nas mamas, há o risco do surgimento de mutações que causam a multiplicação descontrolada de células, ou seja, câncer. Imagina se tivéssemos uma molécula com os benefícios do estrogênio sem seus malefícios. Seria o melhor dos dois mundos. Uma molécula com ação pró-estrogênio nos ossos e anti-estrogênio nas mamas. Existe um grupo de moléculas que aparenta cumprir muito bem esse papel, os fitoestrogênios. Fitoestrogênios, como a genisteína, competem com nossas moléculas de estrogênio e se ligam ao receptor de estrogênio, mas com uma ação bem mais fraca. Por isso que, nas mamas, a ação dos fitoestrogênios está associada, inclusive, com uma redução no risco de câncer de mama. Só vale um alerta. Muitos estudos consideram indivíduos que vivem na Ásia. Eles consomem mais soja há mais tempo que pessoas no Ocidente. Em média, uma mulher no leste asiático consome 10 vezes mais soja que um humano nos Estados Unidos e tem menos risco do câncer de mama relacionado a alterações hormonais que a mulher estadunidense. Não dá para apenas assumirmos a soja como o único fator de proteção. Outros hábitos de vida devem ser considerados, porque o consumo de vegetais, a prática de atividade física e menor consumo de álcool são mais característicos na Ásia. Um dos estudos mais detalhados em uma população de alto consumo de soja, avaliando seu risco de câncer de mama, foi o estudo com aproximadamente 70 mil pessoas chinesas do sexo feminino, parte inicialmente acompanhada por 7 anos. Ele foi a base para uma gama de estudos subsequentes. Um estudo derivado do principal acompanhou cerca de 5 mil sobreviventes de câncer de mama por até 5 anos. O maior consumo de soja, acima de 15 gramas de proteína proveniente da soja por dia, esteve associado a uma redução de até 29% do risco de mortalidade e 32% do risco de recorrência do câncer de mama, em comparação a quem consumia menos soja. Em um outro estudo, pacientes com e sem câncer de mama foram acompanhadas num período de 10 anos. O consumo de soja esteve associado a um risco de fratura 78% menor em pacientes pré-menopausa, mas a relação não foi encontrada para pacientes pós-menopausa. É um indício de que importa o momento em que se inicia o hábito de comer soja como fator de proteção óssea. Quanto antes, melhor, já que níveis de estrogênio do próprio corpo estariam bem menores na menopausa, sendo difícil compensar essa perda. O achado da proteção óssea com soja na pré-menopausa é especialmente interessante para pacientes com câncer de mama, no caso de quem passa por tratamentos que impedem o devido aproveitamento do estrogênio pelo corpo, diminuindo a densidade óssea e aumentando a ocorrência de fraturas. Tudo bem, fitoestrogênios não agem da mesma forma que o estrogênio. Só que isso não tem a ver apenas com a intensidade da ação deles ao interagirem com o receptor. O resultado dessa interação também depende do tipo de receptor de estrogênio que a molécula se ligou. Nós temos 2 tipos de receptores de estrogênio, o alfa e o beta.
Ao contrário do nosso estrogênio, o fitoestrogênio geralmente se liga aos receptores beta. Temos receptores beta nos ossos. É a partir daí que surge a relação entre fitoestrogênios e a promoção da saúde óssea. Ao mesmo tempo, fitoestrogênios não agem muito no fígado, onde temos receptores alfa. Isso é bom porque evita o risco de coágulos que observamos com o estrogênio da reposição hormonal, eventualmente. Como o estrogênio não é tão seletivo, ele se liga aos receptores alfa do fígado, o que libera proteínas envolvidas na coagulação do sangue. Então, não se preocupe com os fitoestrogênios da soja. A situação que você deve se preocupar é se você é aquela pessoa que tem os problemas de matemática, que aparece com um carrinho de supermercado com 50 abacaxis, né? Imagina que se você aparecesse com uma tonelada de soja, aí talvez você deveria se preocupar. Nada de ganhar tetinha. Nem eu, nem ninguém. Aliás, o heterotop mediano ficará aliviado em saber que sua masculinidade frágil não deveria ser afetada pelo medo da soja afeminada. Uma meta-análise de 2021 de 41 estudos com 1.753 homens mostrou que comidas à base de soja, proteína isolada da soja ou extratos de isoflavona não afetam nem mesmo os hormônios reprodutivos masculinos, seja qual for a dose ou período de consumo. Versões anteriores de meta-análise e de revisão na literatura chegaram a essa mesma conclusão. A falsa ideia de que as isoflavonas da soja afetam a testosterona surgiu em estudos de caso devido a oscilações naturais desse hormônio ao longo do tempo, de modo que é fácil fazer uma correlação espúria sem haver uma real causalidade. Principalmente em estudos sem grupo controle ou sua análise, que curiosamente foi omitida ou sequer foi feita. Isso impede de avaliar as variações que ocorrem de qualquer forma em quem não comeu soja. O que deveria afetar as pessoas é essa tendência perturbadora de terrorismo alimentar, que não bastasse ferrar ainda mais com a relação das pessoas com a comida, é na base da mentira disfarçada de verdade, intencionalmente ou não, somado a um medo ancorado em padrões problemáticos de gênero. Afinal, imagina só que degradante alguém do sexo masculino ter características ditas femininas. Isso por si só causa medo nas pessoas, sendo que é uma alegação que nem tem plausibilidade biológica através do consumo de soja. A gente viu. Em que momento erramos como espécie, galera? Mas tem alguém que realmente não deve consumir soja? Quem deve cortar a soja são pessoas com alergia a ela. Em estudos que fizeram exames para detectar a produção de anticorpos IgE, que é típico da resposta alérgica, juntamente aos sintomas de alergia, a prevalência de alergia à soja seria de 1 a cada quase 1.700 pessoas. A título de comparação, a prevalência de alergia ao leite seria 2 vezes mais comum. Apesar da soja ter seus benefícios, ela não é oxigênio e você pode viver muito bem com ou sem ela. Mesmo que seja alérgico à soja, é possível ser vegano. Eu mesma fiquei anos sem comer soja ou derivados dela, simplesmente por falta de hábito e não saber preparar direito. Mas o que não falta nesse mundo é planta. Cogumelo, alga e tudo mais que não vem de animal. Nem falei sobre as outras tretas envolvendo a soja, se soja transgênica faz mal, se soja é equivalente à carne, se veganos são os responsáveis pelo desmatamento desenfreado da Amazônia consumindo soja. Não é fácil suportar certas coisas. Já aviso que serão assuntos para uma série de vídeos sobre soja aqui no canal futuramente. Aqui no Vegantech, meu interesse é pela ciência fundamentada no veganismo e o veganismo fundamentado nela. Um veganismo sem achismo. É a única forma da gente desconstruir estereótipos sobre o movimento, de combater o especismo e a desinformação frequentemente associada a ele. Por favor, não cancelem a soja, cancelem mentirinhas, veganizem por aí e até a próxima, pessoal!